Bem, gravando. Muito bem, pessoal. Então, hoje vamos dar início aqui à nossa primeira aula, né, da disciplina de concepção estrutural, do nosso curso pós-graduação, né, em estruturas de concreto armado e fundações. Tá? Então, basicamente aqui o plano de aula, né, que nós temos hoje. O nosso objetivo é chegar onde? Né? No nosso projeto estrutural, no desenvolvimento desse projeto estrutural. Então, nós passamos por algumas etapas, que eu vou falar depois, mais adiante, de forma mais detalhada, mas, basicamente, nós vamos caminhar por essas 3 etapas, né? De concepção estrutural, análise estrutural e a síntese estrutural, né? Já, embora seja a última etapa do processo, é muito pouco falado, né? Análise estrutural já é um pouco menos, mas a síntese estrutural, que é, na verdade, a finalização desse processo, que vai dar início ao projeto estrutural definitivo, né? Inicia-se aqui na concepção estrutural, tá? E a concepção estrutural, ela precisa levar em conta uma série de conceitos, uma série de considerações importantes que fazem toda a diferença depois no resultado do seu projeto estrutural. Tá? Então, basicamente, o que acontece? Toda e qualquer estrutura, ela é concebida com uma finalidade, né? Ela tem que atender uma determinada funcionalidade também dessa construção, tá? Seja numa residência unifamiliar, seja numa construção industrial, seja num conjunto habitacional, ou até mesmo por a infraestrutura, no caso de pontes, viadutos, né, ferrovias e assim por diante. Então, ou seja, né, a implantação, né, de uma estrutura, ela envolve a utilização dos mais diversos materiais, tá certo? Concreto armado, alvenarias de tijolos ou de blocos, esquadrias metálicas, esquadrias de madeira, revestimentos, coberturas dos mais diversos tipos, sejam elas metálicas ou em madeira, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, né? Ou seja, uma gama muito grande de materiais é aplicado numa construção. E o que isso implica, né? Cada material tem um peso próprio, cada material tem uma especificação, cada material ele tem uma finalidade nessa construção. Tá? Quando a gente fala basicamente do concreto armado, né, nós estamos falando de concreto mais o aço, né, ou seja, um material homogêneo, até mesmo o próprio concreto, embora os agregados tenham uma origem muito similar, mas o concreto por si só já é homogêneo, né, entre os agregados em si, mais o cimento, que é o aglomerante, que acaba fazendo, né, formando esse material sólido e uma resistência à compressão bastante grande, tá certo? Então, a implantação, né, seja de qualquer uma construção, e seja qual for a sua finalidade, ela envolve a utilização e a composição de inúmeros materiais. Tudo isso a gente precisa levar em conta, né, na concepção da estrutura, tá certo? Então, por exemplo, né, o que a gente deve considerar, né, em termos de aspectos, né? Quais são os aspectos que nós devemos considerar no projeto de uma construção? Tá? Parece bastante óbvio, mas de imediato nós pensamos no projeto arquitetônico e todos os seus aspectos estéticos, né, que estão ligados também à funcionalidade, ao uso,
né, dessa edificação, dessa construção. Então, basicamente, inicia-se no projeto arquitetônico, no projeto que foi concebido por um arquiteto, né, geralmente, para uma determinada funcionalidade, tá? Para uma determinada finalidade. É a partir desse projeto que se inicia todo o nosso trabalho. Hoje, pelo menos, eu tenho recebido projetos de arquitetos com um nível de detalhamento já bastante grande. Já tenho recebido projetos de alguns arquitetos com até uma pré-concepção estrutural, ou seja, ele já vai indicando aonde ele gostaria que as vigas passassem, né, qual a distância entre os pilares. Ele já meio que fala para, né, o projetista como que ele pensou, inclusive a estrutura. E isso é um grande ponto, é um ponto muito importante, né, que seja observado pelos arquitetos, porque uma coisa é fazer a concepção estrutural, simplesmente, atendendo uma função de utilização, atendendo funções ergonômicas e estéticas, e basicamente só isso, sem levar em conta como essa edificação vai ser sustentada, né? Como que todo esse carregamento que é gerado por essa construção vai ser estabilizado através de uma estrutura e transmitida todas essas cargas para o solo. Então, hoje a gente já começa a ver arquitetos pensando, né, nesse sentido, já desenvolvendo projetos com essa concepção, né, levando-se em conta como que eles pensam não só a questão arquitetônica, mas também o estrutural, tá certo? Então, isso é uma coisa, eu diria que é um avanço muito positivo, tá certo? Que proporciona não só que o nosso trabalho seja mais facilitado, porque na realidade não é, tá? Porque não quer dizer que porque o arquiteto ele pensou na estrutura que ela será a melhor solução. Então também compete a nós analisarmos aquela proposta, aquela sugestão que os arquitetos possam nos enviar e avaliar se é uma solução favorável para a estrutura, certo? Ou não, ou se em alguns determinados pontos a gente precisa fazer uma intervenção, fazer alguma alteração ou acrescentar algum elemento estrutural ou mudar a forma daquele elemento estrutural, tá? Então isso é uma coisa também que já pelo menos tenho recebido projetos assim, e isso tem sido também muito favorável no desenvolvimento do projeto, né? Além de reduzir o tempo de revisões, além de reduzir muito o tempo de idas e vindas do projeto para o escritório de arquitetura, voltando para o projetista, retornando, concebendo, recalculando. Então, isso eu entendo que seja algo bastante positivo, até para nós mesmos, como projetistas, né? Temos aí um ganho significativo até no tempo de execução do nosso projeto, tá certo? Um outro aspecto também que precisa ser levado em consideração, tá? É com relação, isso já voltando para o projeto de estrutura, mas não no projeto finalizado, mas é uma questão que inicia-se na concepção, que é a segurança estrutural. A segurança estrutural, ela envolve todo aquele conhecimento de ações e segurança, tá, de uma estrutura, onde todo aquele entendimento das normas com relação aos tipos de ações, forma de combinações, quais coeficientes utilizar, em que situação, que tipo de combinações a gente utiliza para qual tipo de verificação, por exemplo, né, numa verificação de fissuração do concreto,
Eu uso qualquer tipo de combinação? Não, eu uso as combinações frequentes. O que são combinações frequentes? São aquelas ações que ocorrem com bastante frequência ao longo da vida útil da estrutura. Já na verificação de flecha, a gente vai fazer essa verificação através de combinações quase permanentes, combinações permanentes, que é o peso próprio, né? Que isso é uma ação que realmente está atuando 100% da vida útil da estrutura. Quase permanentes é o peso próprio mais uma parcela das ações variáveis, que são aqueles usos frequentes, mas numa intensidade menor. E as combinações raras. Qual que é a combinação rara? É onde ocorre 100% do carregamento, tanto permanente quanto do carregamento variável. Tá? Essa é uma condição possível? Sim, ela é possível de acontecer, mas não é uma situação frequente. Tá? Ela é considerada uma situação rara. Ela pode ocorrer em algum momento durante a vida útil da estrutura, mas não significa que ela vá acontecer a todo instante, ou num ciclo de constante ao longo da vida da estrutura. Tá? Então, a questão de segurança estrutural, ele vem sempre em primeiro lugar. Vem antes da economia, vem antes de uma série de outras necessidades do projeto. Então, eu preciso garantir que a minha estrutura seja segura. E o que é uma estrutura segura? É uma estrutura que possa transferir todos os esforços entre seus elementos estruturais, sem que haja ruptura, sem que haja deformações excessivas, sem que haja fissuração excessiva, tá certo? Tá? Então, são questões que nós temos que observar tanto no estado limite último, tá certo? Que é de resistência, quanto no estado limite de serviço, que aí deformações excessivas, tanto para vibrações ou não, mas também para abertura de fissura. E a abertura de fissura, ela entra também numa questão importantíssima com relação também, ela está voltada à segurança estrutural, porque se tivermos uma abertura de fissura, além dos limites que a norma estabelece, ela pode proporcionar penetração de agentes químicos que estão na atmosfera e atacar a armadura, iniciando o processo de corrosão, tá certo? Então, como são coisas, tudo isso que nós estamos falando, são coisas que não são tão perceptíveis a olho nu ao longo do dia a dia, ou até mesmo de uma construção, ao longo da vida útil de uma estrutura. Quando uma estrutura apresenta uma trinca, uma fissura, significa que aquilo ali é um sintoma de algo que vem acontecendo há muito mais tempo. Ela não fissurou naquele momento, ela não trincou naquele momento. Houve um processo, né, de aumento de tensões naquele ponto que resultou na abertura de uma fissura, resultou na abertura de uma trinca. Tá? Então, a segurança estrutural, ela é muito importante. Tá certo? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Tá? Um outro aspecto que também precisa ser levado em consideração são as instalações, tá? Instalações elétricas e hidráulicas. A gente tem o hábito de desenvolver um projeto estrutural a partir do projeto arquitetônico, né? E muitas vezes, isso no Brasil de maneira geral, né? Talvez a ideia do BIM seja justamente para melhorar essa interface entre os projetistas, né? Que é como se nós vivêssemos, cada unidade de projeto vivesse isoladamente, sem necessidade das demais. O que eu quero dizer com isso, né? É como se o arquiteto projetasse o arquitetônico, independente de como vão ser desenvolvidos os projetos de instalações ou de estrutura. O projetista de estrutura projeta com base na arquitetura, fazendo os ajustes necessários, e muitas das vezes sequer é feita uma análise em cima de um projeto de instalações,
E por que isso é importante? Você pode ter uma tubulação que possa cortar um elemento estrutural que o projetista de instalações previu, mas o projetista de estrutura muitas vezes não foi notificado dessa possibilidade. Aí, simplesmente, um belo dia você chega na obra e a sua viga tem um furo, né? Um furo que não foi previsto, um furo que não foi sequer dimensionado, o reforço em torno desse furo, e a sua viga está lá furada, e em alguns casos a armadura cortada. Creio que alguns de vocês, ou muitos de vocês, já devem ter visto situações como essa, né? Eu já vi, tá certo? Preciso passar um tubo, faz um furo na viga, corta tudo, corta o concreto, corta o aço, né? Como se o concreto ele fosse um material indestrutível, e ele não é. Tá? Ele possui propriedades onde ele consegue fazer uma readequação de tensões que possibilita que ele suporte determinadas interferências, mas claro que isso é limitado. Só que quando eu faço e provoco interferências como essas, eu estou também reduzindo a resistência da seção daquele elemento, de uma viga, por exemplo, naquele ponto. Tá? Então, uma viga que tem uma resistência a um momento fletor, por exemplo, de, sei lá, 11.000 quilonewtons, alguém vai lá e abre um furo nessa viga. Aquela seção não tem mais essa mesma resistência, ela não suporta mais aquela mesma carga. Tá? E isso vai provocar uma redistribuição de esforço, acúmulo de tensões, tá? Principalmente em torno desse furo, que quem fez não tem a menor ideia que isso está acontecendo, tá certo? E muitas vezes o projetista ele não fica nem sabendo que isso foi feito. Tá? Então, o projeto de instalações, ele tem uma relevância muito grande nessas condições. Né? Eu estou desenvolvendo um projeto, não é em concreto, mas em estrutura metálica, para uma escola em Guaratinguetá. E o arquiteto, ele fez um projeto já pensando na estrutura metálica, toda modular, muito bom. Mas ele limitou o pé direito, né? O prédio tem 3 andares. Ele limitou a altura do pé direito e colocou o forro encostando nas vigas. E no pavimento superior tem banheiros, é uma escola. Ou seja, por onde que vão passar as tubulações de esgoto, de água, né? O projetista de hidráulica quer passar pela viga. Então, são situações, por exemplo, nesse caso, por exemplo, desse projeto que eu estou comentando com vocês, já houve uma interação entre os projetos de instalações, projetos de estrutura e o projeto arquitetônico. Mas todos os projetos são assim? Infelizmente não são. Mas nesse caso específico tem uma empresa que faz o gerenciamento e ela põe todo mundo para conversar. Então, a concepção estrutural, ela tem uma amplitude muito maior do que simplesmente iniciar, né, lançamento de pilares, vigas e lajes num software. Eu preciso pensar muita coisa. Né? Eu preciso ter muitas informações para começar. Tá certo? Isso influencia também numa outra questão que a gente sempre esbarra, que é informações do solo, o dimensionamento de fundações, por exemplo, sondagem. Né? Ainda nos dias de hoje, nós temos pessoas que se recusam a fazer uma sondagem. Né? Um serviço que tem um custo muito baixo em relação ao custo de uma obra e que, obviamente, é extremamente necessário no dimensionamento de uma fundação, e tem pessoas que ainda hoje se recusam a fazer. Né? Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Então, basicamente, para a gente fazer um projeto completo de uma forma, vamos dizer assim,
com o menor erro possível, né? Porque erro acaba acontecendo de alguma forma. Sim. O projeto estrutural, então, ele vai ser, teoricamente, o segundo, porque primeiro vai ser o arquitetônico, só que depois que o projeto estrutural inicia, praticamente ele vai ser o último a acabar, porque ele vai ter que se remodelar de acordo com as limitações dos outros projetos. Seria isso? Exatamente. Na verdade, aqui eu coloquei nessa sequência, não significa que um vem primeiro que o outro, tá? O nosso produto, no nosso caso aqui, o nosso produto é o projeto estrutural. Só que para esse projeto estrutural ele ser desenvolvido da melhor maneira possível, onde eu possa garantir segurança estrutural. E o que eu quero dizer com garantir segurança estrutural? Não é apenas observar as questões voltadas a ações, combinações, fazer o cálculo do carregamento correto, fazer a análise estrutural correta. Uma questão de segurança estrutural é, por exemplo, um projeto de instalações que não foi conversado com um projeto de estruturas e, de repente, são feitos determinados arranjos na obra, onde o projetista de estruturas, às vezes, nem é informado, tá certo? E isso pode comprometer a segurança estrutural, porque você previu no seu projeto uma determinada situação. Na obra teve uma alteração que não foi previsto, isso faz com que aquela tua hipótese inicial já não tenha mais validade, né? Fiz um projeto, isso aconteceu numa obra que eu fiz, no Alphaville, em São José dos Campos. Eu fiz um projeto de uma casa, construção mista, concreto e aço. E o pessoal e o dono da residência, ele resolveu fazer a automação da casa. Então você pensa, tinha eletroduto passando para tudo quanto era lado dentro daquelas paredes, de tudo, né? Muita tubulação. E eles escolheram uma determinada parede para fazer a concentração dos quadros de controle e tal. Então chegava muito tubo naquela parede. E em cima daquela parede tinha uma viga metálica. Tem uma viga metálica. O que eles resolveram fazer? Tiveram dúvida. Cortaram a viga, né? Fizeram furo na viga, cortaram a aba da viga para poder passar os tubos deles, para esconder o tubo e para o tubo não ficar aparente. Então o tubo tinha que passar por dentro da viga e cortar a aba do perfil. Então pensa. Só que isso foi feito, né? E foi avisado. Eu fui avisado, mas depois. Então aí você tem que ir lá, entrar com um trabalho de análise estrutural, reanalisar, porque isso muda totalmente o seu modelo inicial. O seu modelo já não é mais o mesmo. O perfil que tinha uma resistência que você previu para aquela finalidade não tem mais. Então você tem que prever reforço, você tem que fazer uma série de adequações para que aquela estrutura volte a ter a sua funcionalidade restaurada. Tá? E, infelizmente, né, muitos dos trabalhadores, né, da construção, eles não têm essa percepção, eles não têm essa visão de que qualquer interferência que exista, eles precisam comunicar. Eu já visitei prédios em São José, onde simplesmente uma situação era uma estrutura de concreto, não sei como está hoje, mas o forro é basicamente colado nas vigas e o pessoal de elétrica precisava passar uma bandeja uma eletrocalha. Eles não tiveram dúvida, cortaram a viga, literalmente. Separaram a viga, abriram um buraco inteiro na viga, ficaram duas vigas em balanço e passaram a eletrocalha deles, né? Então são situações que a gente vê, aí muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, mas o seu projeto tá pesado, tá não sei o que, tá isso, tá aquilo. Então, como a gente nunca
não tem bola de cristal e não dá para saber o que vai acontecer ao longo do projeto, às vezes você tem que se resguardar, né? Porque isso ocorre com muito mais frequência do que a gente poderia imaginar ou gostaria que acontecesse, né? Então, vejam, são considerações que eu preciso fazer no meu projeto, tá? Na concepção inicial do meu projeto estrutural, para que eu consiga garantir o mínimo da segurança estrutural, tá certo? Então, a segurança estrutural não passa somente por aquela questão de ações permanentes, ações variáveis, combinações, claro que é tudo isso, não há dúvida, mas ela é muito mais abrangente. Tá? Eu preciso conhecer, embora não exista ainda a prática, né? Mas eu já tenho percebido que alguns escritórios de arquitetura têm mudado essa visão. Tá? E isso é muito bom. Como eu disse, eu já tenho recebido projetos onde o arquiteto já faz uma análise, uma pré-análise, né, da estrutura, como ele gostaria que a estrutura fosse concebida. E, obviamente, em cima disso, a gente pode acontecer de validar o que ele pensou inicialmente, como não. E, se é necessário, fazer algum ajuste. Tá? Ontem mesmo entreguei um projeto e o arquiteto foi fazer uma verificação e questionou sobre a plataforma das caixas d'água, né? O problema é que ele fez uma revisão no projeto, mudou a posição da caixa d'água, das caixas d'água, e passou despercebido. Aí, quando eu mandei o projeto, ele questionou, eu falei, olha, fazer essa alteração implica em recalcular toda a minha estrutura, porque eu vou mudar um carregamento significativo, né? Nós estamos falando aí de 1,5 toneladas por metro quadrado de lugar, e isso vai alterar todo o meu dimensionamento. Então, esse é um ponto que, e como é numa área acima da cobertura, tem um abrigo da caixa d'água, então é uma região já com muito mais flexibilização em termos de alteração, então o pessoal de instalações aqui vai ter que solucionar isso daí, que também não é nenhuma complicação, tá certo? Mas, vejam, é importante que até mesmo o arquiteto, e nesse arquiteto com quem eu tenho trabalhado ultimamente, isso tem acontecido. Eles fazem uma verificação do meu projeto em cima da arquitetura deles. Então, são feitos pequenos ajustes que podem até passar despercebido. Isso é muito importante, para que na obra não seja feita nenhum ajuste desnecessário, né, gerando ali depois um transtorno. Tá claro, pessoal? Tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta quanto a isso? Eu vou fazer uma pergunta, professor. Quanto a esse tipo de problema que, pelo que o senhor mencionou aí, parece ser frequente nas obras, a responsabilidade do calculista, ela fica aquém, né, da atitude dele, né? Porque isso, no caso, como aconteceu lá com o senhor lá, se não for comunicado, não fica nem sabendo de um erro desse, né, na construção. Exatamente. Infelizmente, isso ocorre com uma certa frequência, né? Em construção, né, tem essa coisa de que cada profissional tem a sua especialidade, seu conhecimento é extremamente importante, mas ele não conhece tudo. Então, existem coisas que esses profissionais eles precisam entender que eles, numa possível necessidade de mudança, buscar os outros profissionais envolvidos, né? Então, às vezes, as pessoas resolvem determinadas coisas em obra que acarretam grandes consequências. Mas essas consequências, elas às vezes não surgem de imediato. Elas surgem depois de um longo tempo, né? E aí, obviamente, não existe ninguém mais para que você possa cobrar qualquer coisa que você queira. Então, a pessoa, o proprietário, acaba assumindo todo o prejuízo.
Tá? Então, é algo que a gente precisa pensar também, né? Essa questão de avisar é uma questão complicada. Nem sempre vão avisar. Muitas vezes vão fazer com o objetivo de esconder mesmo determinadas alterações. O que eu tenho adotado já há algum tempo para mim? Eu faço pelo menos 2 visitas ao longo da construção da estrutura, da obra, inclusive, não só da estrutura, mas da construção como um todo, justamente para ver como que as coisas estão sendo executadas, né? Já visitei, por exemplo, obra no início da fundação, é sempre bom fazer isso, onde era uma estrutura, como eu falei, essa mesma casa lá de Alphaville, né? Ela já começou bem. Foi feito o projeto dos pilares metálicos, foi feito o projeto dos chumbadores, das chapas de base, tudo. E quando eu fui fazer essa visita na obra, antes da concretagem, depois não adianta mais, o pessoal da estrutura metálica fez uma gambiarra, né? Soldou uma barra roscada num pedaço de cantoneira e transformou isso num chumbador. Isso é um absurdo. Isso não pode, de jeito nenhum, né? Tem que pegar o chumbador, tem que abrir rosca numa barra, tem que fazer. Então, muitas coisas também as pessoas buscam simplificar demais, achando que qualquer solução é suficiente. Mas o problema que eu sempre ressalto é, eles não têm a visão que nós temos. Quais são as consequências de se fazer uma mudança dessa? Você perde totalmente o ponto de apoio da sua estrutura, né? Então, isso não pode acontecer em hipótese nenhuma, tá? Então, é muito importante também fazer visita nas obras para a gente poder não ser pego de surpresa. Isso gera um custo? Sim, gera um custo. O ideal é que a gente já preveja, pelo menos no nosso orçamento, umas 2 visitas na obra, para que possa englobar essa questão, tá certo? A gente não poder ficar tão vulnerável em relação a isso. Tudo bem? Então, vamos em frente. Bom, né? Além disso, tá? Os materiais que são normalmente utilizados numa construção, eles podem ser divididos em 2 conjuntos, tá? Nós temos aqueles que são considerados as partes resistentes da sua construção, que basicamente são o quê? Aqueles que constituem a sua estrutura, tá? Aqueles materiais que são responsáveis pela resistência e estabilidade da construção. Tá? Então, quando a gente desenvolve um projeto, é muito importante especificar corretamente qual é o material que você está utilizando no seu dimensionamento. Tá? O que eu quero dizer com isso? Em concreto, né? Eu previ um concreto com 25 MPa Brita 1. Aí vem o vendedor do concreto e fala, estou com um concreto lá, Brita 1 e 2, num preço melhor. Você não prefere ele? O que o proprietário vai fazer? Vai aceitar. Mas eu posso usar a Brita 2, sendo que no meu cálculo eu não previ Brita 2? Eu dimensionei toda a minha estrutura utilizando apenas Brita 1. Eu posso utilizar a Brita 2 no concreto? O que vocês acham? Dá problema na hora do adensamento, né? Dependendo do espaçamento das barras. Vai aumentar o peso próprio. O peso próprio ele não vai sofrer tanta alteração, porque o volume de concreto vai ser o mesmo. Agora, qual é a grande implicação? Brita 1, ela tem uma dimensão máxima de 19 milímetros. A Brita 2, de 25 milímetros. Se o espaçamento das barras não for suficiente, você vai ter problema na sua concretagem, porque podem ocorrer, ainda mais se você tiver estruturas com dimensões pequenas, como é o caso principalmente de residências hoje, né? Tudo tem
tudo tem que ficar embutido na parede, então as dimensões das vigas dos pilares acabam sendo muito pequenas, você pode ter uma densidade de armadura significativa e a brita não passa. E vai criar, a hora que você tirar a forma, você vai ver ali um grande buraco. Então, veja, a especificação do SLAMP, inclusive, tá? Que você deseja que seja utilizado, justamente para que o adensamento seja feito de maneira adequada. E o que o SLAMP interfere no caso do concreto? O SLAMP ele vai interferir na plasticidade do concreto? Na plasticidade. Essa plasticidade, ela se deve a quê? Existe uma razão para que o concreto se torne mais plástico ou menos plástico. É para ele se adequar melhor na forma, sem ter, como é que fala, exudação, né? Exatamente. Mas veja, o SLAMP, ele está relacionado à consistência. Tá? Quanto maior o SLAMP, mais fluido, né, menos consistente é esse concreto. Quanto menor o SLAMP, mais consistente é esse concreto. Isso implica diretamente em quê? No custo do concreto. Mas como, professor? Simples. Se eu aumento a consistência, eu preciso pôr mais água. Se eu preciso pôr mais água, consequentemente, eu preciso pôr mais cimento. Se eu ponho mais cimento, eu mudo o custo. Então, veja, às vezes pode acontecer no projeto, eu tenho... Você projeta lá, especifica SLAMP 12 mais ou menos 1, em toda a estrutura. Nas estacas de hélice contínua, 22 mais ou menos 1. Bom, se ele usar menos que 22 e não usar brita zero na estaca de hélice contínua, ele não consegue nem introduzir a armadura, né? Então, não tem outra alternativa. Mas no caso da estrutura, ele pode querer usar numa consistência menor, com consumo de cimento menor, né? E aí vai chegar na obra, ele vai querer pôr o quê? Água. Então, veja as consequências disso. Eu tenho um concreto com SLAMP menor, consequentemente, com consumo de água, fator água-cimento menor. Aí chega na obra, ele está com a consistência baixa, o que eles fazem? Põe água. Se eu ponho água num concreto que já está com aquele consumo de cimento, ele não vai variar, o que eu vou fazer com a resistência desse concreto? Eu vou diminuir. Então, percebam que a especificação adequada, a especificação correta do material é importantíssima. Isso altera todo o comportamento da sua estrutura, isso muda totalmente aquilo que você projetou e modelou inicialmente. Então, perceba que aquilo que nós... o número de coisas que nós temos que levar em conta, que nós temos que pensar na concepção de uma estrutura. Tá? Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer tem uma consequência. Tá? Então, quando a gente fala aqui dos materiais das partes resistentes, extremamente importantes, que é o nosso meio, né, com o qual nós vamos trabalhar, tá certo? Então, é importante que seja muito bem especificado e que isso esteja muito claro no projeto. Isso tem que estar muito claro, tem que estar lá em letras garrafais, em todas as folhas, se for necessário, para que ninguém, né, tenha dúvida do que tenha que ser feito. Certo? Um outro detalhe, né? Deixa eu ver quem chegou aqui. Só desativar aqui o microfone para a gente continuar. Tá certo? Então, veja, existe uma consequência muito grave. Muitas vezes a gente só especifica o concreto lá no início
inicia um projeto num software, né? E você tem que preencher um formulário grande. Tem que especificar a brita, tem que especificar o concreto de viga, concreto de pilar, concreto de laje, tem que especificar o aço, CA50A, CA50B, CA60, tem diferença do A para o B, né? Se é CA60, se é CA25, enfim, tudo isso tem que ser especificado, tá? Qual é a classe de agressividade ambiental, isso vai implicar na questão da abertura de fissura, na verificação de abertura de fissura, isso vai implicar no cobrimento da armadura, isso vai implicar numa série de outras coisas, tá certo? E que elas precisam ser observadas. E nós temos que tentar garantir no projeto uma forma de que ele seja executado na obra da forma mais fiel possível, tá? Então, como de regra geral, a gente trabalha com pessoas com muita prática, com conhecimento prático muito grande, porém, conhecimento teórico e técnico muitas vezes muito baixo, ou nenhum. Tá? Então, a gente precisa pensar lá na frente de que como isso vai ser executado, principalmente. Tá? Como vai ser feito, como vai ser executado, como toda essa estrutura vai ser trabalhada ao longo da construção. E um outro tipo de material, né, que é a outra parte, que também são considerados materiais não resistentes. Basicamente, enchimentos ou fechamentos da construção, tá, que vão dar o quê? Forma e o aspecto arquitetônico, como caixilhos, esquadrias, alvenarias. Hoje em dia tem uma série de outros artifícios, brises, enfim, uma série de outros materiais que estão sendo utilizados nos projetos. Ah, mas qual a importância disso tudo? Bom, tudo isso que vai ser adicionado na sua construção, isso você tem que converter em carregamento. Sua estrutura tem que suportar tudo isso. A sua parte resistente, ela tem que ter resistência suficiente para suportar o peso, o carregamento das partes não resistentes. Ou seja, tudo aquilo que vai dar forma, tudo aquilo que vai dar estética, tudo aquilo que vai moldar o aspecto arquitetônico daquela construção. Então, perceba que quanto melhor for o desenvolvimento da sua concepção estrutural, melhor também será o resultado final. Às vezes a gente vê muitos projetos, já vi muitos projetos estruturais, onde isso não é levado muito em conta. Existe também uma máxima, mas isso parece-me que já está caindo em desuso, né, que toda a questão arquitetônica ela acaba sendo mais uma questão de perfumaria. Não. Na verdade, é um produto que alguém está pagando por ele e ele quer aquilo que ele pagou, aquilo que foi vendido para ele, né? Então, é importante que a gente também, como projetista, consiga ter essa visão. Nós também, como projetistas, nós precisamos ter essa visão, enxergar o lado do arquiteto, o lado do cliente. Não só desenvolver uma estrutura como se nós fôssemos apenas o dono da verdade, dizendo, não, tem que ter o pilar, tem que ter esse tamanho. Tá? Então, a gente precisa buscar soluções. Às vezes, a concepção estrutural, ela não é, como eu disse, não é simplesmente fazer o lançamento de pilares, vigas e lajes, mas é buscar melhores soluções para aquele projeto, tá? Onde eu consiga fazer a distribuição de todo o carregamento, fazer a distribuição de todas as tensões nos elementos estruturais, esses elementos estruturais tenham dimensões suficientes, porque quanto menor o meu elemento estrutural, seja um pilar, uma viga, maior é a tensão. Então, quanto menor a seção, maior a tensão. Então, também eu não posso fazer elementos estruturais tão esbeltos que isso vai gerar um problema, né, de instabilidade, né? Então, é importante que isso seja observado também e buscar soluções
dentro do projeto, sem afetar, né, sem entrar invadir, né, a questão arquitetônica. E aí eu acredito que seja o grande desafio, né, para nós projetistas, é a gente fazer com que a nossa estrutura ela seja eficiente, eficaz, e ela nem precise ser percebida dentro de um projeto. Eu acho que isso seria o ápice ali do nosso trabalho, né? Desenvolver uma estrutura que ela atenda todas as necessidades estruturais, todas as necessidades de segurança, né? Atenda a necessidade arquitetônica e sem que ela seja percebida dentro de uma construção, né? Então, isso é o grande desafio que nós temos pela frente aí para desenvolver os nossos projetos, né? Tudo bem? Alguém tem aí alguma pergunta? Tranquilo? Então vamos em frente, tá? Bom, a nossa estrutura, ela é composta, mas pilares, vigas, lajes, né, fundações, sim. Mas eu tenho que pensar na composição da estrutura de uma maneira um pouco diferente, né? Nós temos uma combinação de elementos que são lineares, no caso de vigas e pilares. Nós temos elementos bidimensionais, no caso das lajes, bidimensionais porque ela possui duas dimensões muito maiores do que a sua espessura. E elementos tridimensionais, que são as fundações, basicamente blocos, sapatas, tubulões, né? Então, veja, fazer a combinação desses materiais, né, que cada um tem a sua particularidade, comportamento básico, estrutural. Comportamento básico é aquele comportamento onde o material ele se comporta primariamente, por exemplo, uma viga trabalhando a flexão, um pilar trabalhando a compressão, uma laje trabalhando como um elemento de placas, né, com deformações nas duas direções, deslocamentos, momentos fletores. Então, também trabalhando a flexão, mas de uma forma diferente das vigas, né? Os elementos estruturais, no caso dos blocos ou das sapatas, transmitindo esforços para a fundação através das bielas de compressão. Então, ou seja, eu preciso, mais do que enxergar viga, pilar, laje e bloco ou sapata, eu preciso entender como cada um desses elementos, eles têm um comportamento básico, né? O seu comportamento primário estrutural, como eles funcionam, né? Para que eu possa ir fazendo essa composição, né, da estrutura da melhor maneira possível, né? Eu vou colocar uma viga em cima de dois pilares, ela está sujeita a flexão. O que vai acontecer com esse pilar? Eu ponho esse pilar não é quadrado, ele é retangular. Em que sentido eu ponho esse pilar? Como esse pilar vai se comportar se ele estiver no outro sentido, ou no sentido A, no sentido B, ou cada um numa posição? Isso muda completamente a forma com que a sua estrutura vai trabalhar. Não é porque uma viga está apoiada sobre dois pilares que você tem aquele comportamento trivial, a viga flexionando, de um pórtico, uma viga flexionando e os dois pórticos flambando, possivelmente, né? Isso depende de como você fizer a concepção da geometria da seção transversal, tá? No sentido que tiver a maior inércia, no sentido que estiver a menor inércia, isso afeta completamente o comportamento da sua estrutura, tá certo? Então, essa questão da composição estrutural, né, ela entra exatamente nisso, tá? Se levar em conta todas essas considerações aí que eu acabei de falar para vocês, tá? Pensando sempre o quê, né? Por exemplo, no caso de uma laje maciça, que é como está no nosso exemplo aqui, tá certo?
por ser um elemento bidimensional, né, que tipo de carga ele suporta? Então, quando eu vou fazer essa concepção, eu preciso também pensar como vai ser feita a aplicação do carregamento. Então, basicamente, o quê? São cargas verticais, né, supostamente aplicadas direto no piso, solicitando predominantemente a flexão, mas a flexão de uma placa, não de uma viga, que é um elemento linear, tá certo? Então tem diferença, embora seja flexão no elemento estrutural, mas a flexão ocorre de forma diferente que se tivesse uma flexão numa viga. Se bem que lajes, né, com relação LX, LY maior do que 2, né, elas podem ser dimensionadas como uma viga. Não necessariamente fazer o uso de tabelas no dimensionamento dessas lajes. Tá? Essa é uma das coisas que a gente vai ver também na disciplina de dimensionamento de estruturas de concreto. Né? Como eu já comentei no início, né, amplificando ainda mais os conhecimentos no dimensionamento do comportamento da estrutura, de cada elemento estrutural. Certo? A viga, por exemplo, né, ele é um elemento linear, unidimensional. Unidimensional, na verdade, ele não é unidimensional. Todos os elementos, eles são tridimensionais, eles têm volume. Mas a gente fala linear pelo fato da sua maior dimensão, ou da sua dimensão predominante, ser o seu comprimento, no caso das vigas, certo? E geralmente horizontal, mas também podendo ser utilizadas inclinadas, né? Ou seja, com uma inclinação dependendo da necessidade, tá? E qual é o objetivo das vigas? Vencer os vãos entre os pilares, ok? Tá? E qual é a função dela? Ela vai suportar quem? As lajes e provavelmente alvenarias, certo? E às vezes, até mesmo outras vigas apoiando numa determinada viga, certo? Isso também ocorre predominantemente flexão, mas você pode ter flexo-torção, dependendo de como você fizer a concepção da sua estrutura. Então, eu preciso perceber essas nuances no meu projeto. Eu posso simplesmente ligar uma viga na outra, posso simplesmente fazer uma interligação. Se eu fizer isso, o que é que vai provocar nessa viga? O que é que vai provocar nessa estrutura? Qual será o comportamento global? Então, eu tenho que pensar nisso também. Tá certo? Porque às vezes, puxa, mas essa viga aqui é pequenininha, tá um vão pequeno, mas está dando uma armadura tão grande. Às vezes, a concepção dessa viga pode estar, ela pode estar recebendo o carregamento de uma outra viga apoiada nela que provoca uma torção. E no caso de torção, você calcula a armadura para flexão, para cisalhamento, armadura transversal, e calcula a armadura para torção. E você soma tudo isso. Então, quando você tem flexo-torção, você tem que dimensionar a armadura para todos os esforços. Para flexão, momento fletor, para cisalhamento, no caso da força cortante, armadura transversal, e também precisa calcular a armadura para torção. Só que a armadura de torção, ela é inserida nas 4 faces da viga. Ela contorna toda a viga. Nas laterais, em cima e embaixo. Então, isso vai aumentar a área de aço. Então, muitas vezes a área de aço está maior, mas é uma viga relativamente pequena e tal, em cima dela não tem tanto peso, mas veja, o que é que está acontecendo na viga que está provocando esse aumento de taxa de armadura? Então, por isso que eu friso sempre a questão do conhecimento, análise estrutural. Na concepção, ter esse entendimento faz toda a diferença. Você pode aumentar os esforços na sua viga, na sua estrutura, ou você pode aliviar fazendo a análise mais adequada possível. Mas se uma viga provocar torção na outra, está errado? Não, não está errado. É uma solução. Não é a solução mais viável. Tá? Talvez não seja a melhor solução. Talvez você tenha outras soluções. Em determinados casos,
e aí nós ficamos amarrados em função do projeto arquitetônico, em muitos casos a gente pode não ter como fugir dessa situação. Ah, mas aí eu já sei. Eu já sei que nessa viga aqui eu vou ter torção, a armadura dela vai ser um pouco mais carregada. Então, eu já sei por que isso está acontecendo. Então, veja, entender como é que os elementos funcionam, entender como cada estrutura se comporta, né? Porque a gente pensa numa viga somente flexão, mas não, eu posso ter outros esforços. Eu penso num pilar, eu tenho apenas compressão. Não, né? Nós já vimos em pilares, nós podemos ter flexo, compressão, oblíqua e normal. Então, nos pilares, nós não temos apenas compressão. Ele basicamente é constituído para trabalhar a compressão, mas não significa que ele vai trabalhar só a compressão, tá certo? Então, é isso que a gente precisa também ter bastante claro durante a concepção da nossa estrutura, tá certo? Então, quando a gente fala de solicitações predominantes, né, elas basicamente estão associadas ao que a gente chama de comportamento principal ou comportamento primário, que foi o que eu comentei há pouco, né, dos elementos estruturais. Então, quando a gente fala de comportamento primário, são aqueles comportamentos com base nos esforços mais básicos daquele elemento, né? Voltando no exemplo da viga, trabalhando a flexão pura normal, flexão normal, tá? Ela sofrendo deformação ou flexão apenas no seu eixo de maior inércia. Esse é o comportamento primário de uma viga. Mas veja, a viga ela pode estar sujeita a outros esforços. Então, isso altera o seu comportamento. Tá? Então, é importante a gente entender bem isso. O comportamento primário de uma estrutura é uma coisa, é aquele mais básico possível, na sua condição mais simplificada. Tá? Uma viguinha biapoiada, ela vai trabalhar a flexão. Tá? Um pilar apenas com carga axial, ele vai trabalhar compressão. Mas se essa carga tiver um pequeno desvio, ou se eu tiver algum outro elemento que provoque um esforço adicional, ele vai trabalhar de maneira diferente. E o seu comportamento vai ser alterado. Tá certo? Então, é importante que a gente perceba isso, né? E, basicamente, o que acontece na questão da estrutura de concreto? Como a gente molda ela toda de uma única vez, né? Ou vai moldando e os elementos eles vão se conectando, basicamente, colando um no outro, né? Então, essas ligações, elas são rígidas, tá? E essa rigidez que acaba surgindo por conta desse efeito monolítico em toda a estrutura, tá, entre os diversos elementos, o que isso vai provocar? Isso vai acarretar, na realidade, o surgimento de outras solicitações, tá? Acúmulos de tensões, a rigidez viga-pilar, ela provoca momentos fletores de primeira ordem, né? Então, e depende da posição que esse pilar está em relação à viga. Então, isso a gente vai ver depois, tá certo? No curso de análise estrutural 1, a gente vai falar bastante sobre essas questões. Relações, comportamento, elemento em função da sua geometria, em função da sua concepção, tá? Então, como eu disse, principalmente o enfoque que nós queremos dar ao curso de análise estrutural é um pouco diferente do que fazer uma simples revisão daquilo que foi dado na graduação. Mas, na verdade, vai passar a ser o quê? Uma complementação, um aprofundamento ainda maior, fazendo, sim, obviamente, relembrando conceitos da graduação, né? Nunca deixando isso de lado, absolutamente, mas levando isso a um nível muito mais técnico, muito mais aprimorado. Tá? Esse é o nosso objetivo. Tá certo? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Tranquilo? Certo. Então vamos em frente. Tá? Então veja, né? Como nós tínhamos falado inicialmente, né, das etapas que compõem aqui o nosso projeto, tá certo? Nosso projeto estrutural. Então a gente passa basicamente da concepção, que é o quê? Eu recebo um projeto arquitetônico, eu faço
a minha concepção inicial. Eu digo inicial porque ela vai ser validada pela análise estrutural. E aí, na análise estrutural, eu posso, de repente, mudar alguma coisa da minha concepção, certo? Então, a concepção inicial, ela nunca é uma solução definitiva. Na verdade, ela acaba sendo a primeira solução, mas ela pode vir a ter outras soluções para que a gente consiga o melhor desempenho da nossa estrutura, de maneira que ela trabalhe de forma mais eficaz. O que é uma estrutura trabalhar de forma mais eficaz? É uma estrutura que consiga, né, como eu já falei, transmitir esforços com segurança, buscando um ponto de equilíbrio na questão econômica. Certo? A economia nunca vai ser o foco principal de um projeto estrutural. O foco principal do projeto estrutural é a segurança estrutural, numa concepção dessa estrutura da melhor forma possível, tá certo? Mas, dentro das soluções que eu posso conceber, eu vou buscar aquela que é mais econômica. Não significa que ela venha a ser aquela solução mais barata. Porque as pessoas, às vezes, confundem economicamente viável com barato. Né? Uma coisa barata nem sempre é uma coisa boa. Uma coisa barata nem sempre é uma coisa viável. Tá certo? Então, eu tenho que buscar aquela solução que é economicamente viável. E para o projeto estrutural, economicamente viável é aquela estrutura que dá conta de todas as suas funções e necessidades estruturais, com segurança, buscando atender a melhor condição possível. Tá certo? Tá? E a análise estrutural é muito importante, né? E aqui eu quero frisar o seguinte: sempre que fizermos, né, uma concepção, um lançamento de uma estrutura, e após o lançamento dos carregamentos, você faz aquele cálculo, porque a gente tem aquela necessidade de terminar o projeto o quanto antes, né, entregar para o cliente, obviamente, esse é o objetivo, tá? E, obviamente, nós fazemos isso porque nós também precisamos receber pelo nosso trabalho, né, e muitos de nós somos autônomos também, né, ou profissionais liberais, como também é o meu caso. Então, assim, mas veja, antes de eu passar para a análise final de cada elemento em termos de dimensionamento, né, é importante que eu faça uma verificação da análise, né, dessa estrutura. Ou seja, o que é fazer análise estrutural? Eu faço uma concepção, então eu previ aqui determinados pilares, obviamente eu tenho minhas vigas que foram posicionadas aqui, tá certo? E eu aplico o carregamento. Bom, esse carregamento, o que ele vai fazer? Ele vai gerar esforços. Esses esforços vão provocar o que na estrutura? Né? Vão provocar tensões, flexão, cisalhamento, torção, flexo-compressão, oblíqua ou não, ou compressão simples. Tá? Então, vão provocar deformações, deslocamentos e assim sucessivamente. Tá? Então, aqui, por exemplo, nesse desenho, nós temos aqui um corte da estrutura, tá? E uma representação dessa estrutura, da deformada dessa estrutura. Tá? E a deformada, ela nos fala bastante sobre a estrutura. Tá? Ela nos fala muito como que essa estrutura está se comportando. Tá? E esse é também um dos pontos que a gente quer frisar bastante no curso de análise estrutural. A gente vai falar bastante sobre isso. Então, uma coisa é a gente olhar para um nosso modelo tridimensional, enxergar lá as vigas, as colunas que nós idealizamos. Mas veja, isso tudo, ele tem um comportamento estrutural. Então, eu faço análise. O que é fazer essa análise? Eu vou verificar os diagramas de momento fletor, diagrama de força cortante ou de força normal, dependendo do elemento, né? Se existir força normal. Eu vou verificar os deslocamentos.
Esses resultados que o software está me apresentando são os resultados esperados? O momento fletor, ele tinha que fazer isso? Mas veja, essa viga não é contínua, eu não previ ela contínua, eu quero que ela seja biapoiada aqui, 2 vigas biapoiadas. Então eu não posso ter momento fletor aqui, mas está aparecendo um momento fletor negativo aqui no apoio. Por quê? Então aí você volta na sua concepção, você vai ter que fazer os ajustes na sua concepção estrutural, recalcula, verifica, e aí você vai analisando a sua estrutura, o comportamento estrutural, fazendo os ajustes na concepção. E só depois que você fez todo esse processo, você esgotou todas as possibilidades, não, legal, a estrutura está se comportando exatamente como eu gostaria que ela se comportasse, é isso que ela precisa fazer, é dessa forma que ela tem que trabalhar. Esse pilar realmente ele vai sofrer uma flexão, esse não, esse tem somente carga axial, e de repente pode aparecer lá um momento fletor nele. Então alguma coisa está provocando, tá certo? Que aí de repente você olha, puxa, mas esse pilar está com uma armadura muito densa, o que está provocando esse aumento? Aí você verifica na análise estrutural, tá certo? E aonde que eu analiso isso? Analisando os diagramas de esforço solicitantes, analisando os deslocamentos, certo? Então essa análise ela é importantíssima. Tá? Não é basicamente apenas fazer concepção estrutural, lançar viga, pilar e laje, jogar o carregamento, mandar calcular e gerar projeto. Isso é um processo muito simplista e você pode estar transferindo uma série de erros, tá, para o seu projeto final. E muitos deles talvez você nem tenha percebido, né, e talvez nem tenha se dado conta que eles existem, certo? Existem situações que a gente precisa observar. E como é que eu vou descobrir isso? Na análise estrutural, não tem outro jeito, certo? Bom, a partir do ponto em que eu fiz a minha concepção e validei a minha concepção através da análise estrutural de cada elemento, aí eu vou para a minha síntese do projeto. Aí sim, aí eu dimensiono cada elemento, eu faço a verificação do cálculo de cada viga, de cada pilar, das lajes, das fundações, tá certo? E aí eu sintetizo tudo isso, tá certo? Por isso síntese estrutural, eu sintetizo tudo isso de maneira que eu tenha já um projeto o mais otimizado possível, tá? Então, vejam, o quão é importante, tá, a gente poder fazer todo esse processo. Tá? Ainda que os softwares, eles nos favoreçam com uma certa velocidade no dimensionamento, é importante que a gente também tenha uma visão mais holística, ou seja, mais ampla, mais universal do meu projeto, de maneira que eu possa analisar com calma, com critério, cada elemento estrutural. Puxa vida, então quer dizer que eu preciso investir um tempo, se eu quiser que o meu projeto seja bem elaborado? Sim, você precisa. Tá? Infelizmente, já tive oportunidade de ver projetos que, lamentavelmente, são terríveis. Eu costumo dizer que é melhor nem imprimir porque é jogar papel fora. Porque você percebe claramente que é um projeto onde a pessoa simplesmente jogou uma estrutura e calculou e disse que aquilo é um projeto. Tá? Um projeto estrutural, pessoal, é muito mais amplo. Quem trabalha com obras de grande porte, né, nenhum projeto está isento de falha, tá certo, pessoal? Então, aqui nós não estamos querendo dizer que existe perfeição. Infelizmente, não existe. Tá? Mas a gente precisa ter cuidado e trabalhar com bastante critério para poder oferecer o melhor possível. Porque, afinal de contas, é responsabilidade nossa, tá certo?
Então, ou seja, muitos projetos são desenvolvidos, são chamados de projetos, né? Mas, na realidade, são, assim, de uma concepção primária tremenda, tá certo? Você percebe claramente que não foram observadas inúmeras situações e condições desse projeto. Então, veja, usar um programa e achar que aquele resultado ele é o melhor possível só porque você usou um programa, por favor, comece a desconstruir isso na sua mente, porque não é assim. Um projeto estrutural, ele é muito mais amplo do que simplesmente gerar desenho, tá? E como eu estava dizendo, né, quem trabalha ou já trabalhou com obras de grande porte, né, geralmente essas obras elas possuem um projetista e uma outra empresa que faz a verificação dos desenhos. Então ele passa pelo crivo de vários profissionais. Ele não deixa ele não é isento a falhas, mas ele possui o menor número de falhas possível. Tá? E nada é feito sem que o projetista seja consultado. E por que isso não pode ser feito nas obras de pequeno porte, numa residência, por exemplo? Por que nós não podemos tratar essa construção de uma maneira muito mais profissional, muito mais técnica? Né? Então, vejam, é bastante, pelo menos, eu entendo que isso seja muito importante, que a gente comece também a mudar esses conceitos da nossa profissão, e não como meros geradores de desenho, tá certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tranquilo. Tá joia. Vamos em frente. Então, vejam, né, falando ainda sobre os elementos estruturais, né? Aqui, basicamente, sobre seu comportamento básico, né? E quais as teorias, né, que são utilizadas no seu dimensionamento, tá certo? Então, no caso de vigas, né, o elemento básico, muito simples, por sinal, um elemento linear, na sua concepção mais básica, mais primária, é uma carga aplicada longitudinalmente, no eixo de maior inércia, trabalhando a flexão. Aqui a gente aplica a teoria de vigas, tá certo? Vigas são geralmente elementos que possuem um vão pelo menos 3 vezes maior do que a sua altura, tá certo? E também temos vigas parede, que aqui ela já usa uma outra teoria para o dimensionamento, teoria de chapas ou teoria de placas, né? Embora seja um elemento na vertical com cargas longitudinais aplicadas aqui no seu eixo de maior inércia, mas ele tem um vão menor do que 3 vezes a sua altura, ou seja, a sua altura é muito maior, né? Muitas vezes muito maior até que o vão, tá certo? Então, esses elementos, na sua concepção mais básica, no seu comportamento mais básico, eles trabalham nessa configuração, mas não é apenas dessa forma que esses elementos podem vir a trabalhar, né? É importante que isso fique bastante claro para vocês, tá certo? No caso dos pilares, né? Nós também temos aqui os pilares. Os pilares são dimensionados pela teoria de vigas, tá? Nesse curso de dimensionamento de estrutura concreta que a gente vai dar a partir da próxima semana, a gente vai mostrar também isso de uma forma muito mais detalhada e muito mais aprofundada, né? Na realidade, não trabalhando com fórmulas prontas, mas a partir dos esforços que ocorrem na seção, ou das resultantes de força, né, na seção transversal, seja de um pilar, de uma laje ou de uma viga, você construir as equações necessárias para se fazer o dimensionamento ou para fazer a verificação, né? Porque é uma outra coisa muito interessante e importante. Muitas vezes você vai conceber uma estrutura conectada a uma estrutura existente. E aí
Puxa vida, lá tem uma viga de concreto. Uma viga tem tanto de altura, tanto de largura, tá? Mas e a armadura dela? O que interessa na viga é a armadura. Não é a altura da viga, não é a largura da viga. O que interessa no pilar não é a dimensão dele apenas, né? Largura da seção transversal e base da seção transversal, mas a armadura dele, né? Para eu determinar qual a resistência de uma estrutura, eu preciso saber qual é a armadura que está aplicada nele, que foi utilizada. Tá certo? Então, a partir da montagem dessas equações, a gente consegue determinar e fazer a verificação quanto exatamente determinado elemento estrutural suporta, né? Aí eu já sei se eu posso aplicar um carregamento adicional e de quanto seria essa adição de carregamento ou não. Então, isso é uma outra questão muito importante também que está ligada à nossa função de projetista. Tá? Muitas vezes a gente vai fazer a concepção de uma estrutura que será conectada a uma estrutura existente, mas essa estrutura existente, ela suporta esse carregamento que eu vou adicionar? Então, eu preciso verificar. E isso é responsabilidade minha. Tá? Eu preciso saber se aquele pilar suporta, eu preciso saber se aquela viga suporta, se aquela laje suporta. Tá? Mas isso aí é um assunto para uma outra, né, ocasião, tá? No curso de dimensionamento de estruturas, tá certo? Então, veja, o pilar, ele pode estar... A sua função mais primária é trabalhar com cargas axiais, de compressão. Mas ele não está isento de ter um carregamento horizontal nas laterais, tá certo? Ao longo do seu comprimento. Mas um pilar, ele é dimensionado pela teoria de vigas. Tá? No caso dos pilares paredes, né, onde a altura ou a largura da seção transversal ele é 5 vezes maior que a menor dimensão. Então, aí ele já passa a ser um pilar chamado pilar parede, e a teoria que você utiliza para dimensionamento dele já não é mais a de vigas, é a teoria de placas. Então, perceba que cada elemento, dependendo da sua forma, concepção, eu mudo a maneira de fazer o dimensionamento. E, obviamente, isso vai mudar os resultados. Eu não posso esperar uma armadura, um resultado de uma armadura num pilar parede semelhante ao que eu encontro num pilar convencional. Tá? Então, eu preciso também entender isso. Que são, embora os dois sejam pilares, eles não se comportam da mesma forma e não são dimensionados pela mesma teoria e nem da mesma maneira. Tá certo? Embora sejam elementos básicos, eles têm as suas particularidades. Lajes, né? Aqui também é outra coisa bastante interessante. A gente trabalha muito com lajes finas, que utiliza aqui a teoria de placas finas, né, que é a teoria de Kirchhoff, no dimensionamento, tá? Que toda essa teoria ela é simplificada naquelas tabelas que nós utilizamos, nas tabelas de Marcos, Bares, ou Zerny, enfim, tá? E uma coisa muito interessante, né, é que no caso de lajes esbeltas, a gente não costuma fazer a verificação do cisalhamento, porque a resistência dela ao cisalhamento é muito grande, tá? Mas existe o cisalhamento em lajes maciças, ok? Lajes maciças. Agora, isso até uma determinada altura, mas lajes com, por exemplo, acima de 30 centímetros, eu já preciso fazer a verificação das tensões de cisalhamento e é muito provável que eu necessite utilizar armadura transversal nessas lajes. Só que aqui ela já usa uma outra teoria, né? Usa a teoria de placas espessas, que são as teorias de Reisner e Mindlin, tá certo? Então, veja, são lajes da mesma forma, porém, a sua concepção, se ela é mais esbelta ou não, muda completamente a maneira de você fazer o dimensionamento, muda a maneira de você fazer a análise. Eu preciso analisar outros elementos, outros esforços, tá? Eu tenho esforço de tensões de cisalhamento numa laje fina? Tem. Mas a resistência desses elementos ao cisalhamento é muito boa. Então,
pode-se fazer um cálculo da verificação ao cisalhamento apenas para checar essa hipótese. Então, por isso que lajes não tem estribo, lajes finas. Mas lajes mais espessas, a partir de 30 centímetros, eu preciso fazer essa verificação. Em alguns casos, será necessário o uso de estribo, sim. Tá certo? Então, uma coisa que a gente também precisa ter bem claro e estar ciente disso. Vou aumentar muito a espessura da laje, isso pode, por uma necessidade, claro que a espessura da laje está diretamente ligada à sua utilização. Numa residência, ninguém vai usar uma laje com 20 centímetros, 30 centímetros de espessura, uma laje maciça, né? A gente tem as lajes mistas, né, que são as lajes pré-fabricadas. Então, elas podem até ter 20 centímetros, mas é outra coisa. É uma outra teoria, uma outra forma de dimensionamento. Não tem nada a ver com as lajes maciças, tá? É uma outra conversa, tá certo? Tudo bem? Então, veja, dentro dessa concepção mais elementar possível, né, de pilares, vigas e laje, nós transformamos esse elemento numa modelagem unifilar, tá? Dentro do nosso modelo estrutural no software, de maneira que a gente possa iniciar aqui um trabalho, um projeto de análise estrutural, dimensionamento de cada um desses elementos. Tá? Então, perceba que até agora nós vimos uma quantidade significativa de informações, né, que são extremamente necessárias, e nós ainda temos muita coisa para ver ainda hoje, né, que são importantíssimas serem levadas em consideração na hora de eu fazer a minha concepção estrutural. Eu preciso entender porque cada coisa é importante. Eu preciso entender, na verdade, qual é a importância de cada uma dessas coisas, tá? Não é uma mera formalidade especificar o slump, especificar cobrimento, absolutamente, tá? Tem toda uma análise, tem toda uma consequência por trás disso. Quanto melhor eu faço essa verificação e concepção, melhor será o resultado do meu projeto. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo certo. Tudo certo? Tá, nós estamos chegando aqui, são 9:45. Eu vou interromper a gravação nesse ponto,